Olá, gente, tudo bem? Como estão vocês? Um abraço, saudações, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Como toda sexta-feira, faz 27, quase 28 anos, estamos circulando com mais uma edição do Pitoco. Aqui tem uma montagem sobre a foto do Paranhos e do Renato, por mais perto aqui, para apresentar para vocês essa figura que surgiu dessa fusão de criatura e criador que se chama Renato Paranhos da Silva. Pois é, até o Varisco, ex-deputado, fez uma brincadeira, falou, olha, tem que colocar as coisas no lugar que daqui a pouco o Renato e o Mecabon vão achar que foram eles que ganharam a eleição. Né? Uma descontração do Varisco aí, querendo dizer que o Paranhos teve um papel determinante no resultado da eleição em Cascavel. O que me parece até incontroverso, não é verdade? Temos também qual será o destino dos candidatos, dos protagonistas da eleição desse ano. O que vão fazer na vida? O que vai acontecer? Temos também única vereadora eleita em Cascavel, a Bia, uma líder estudantil, 22 anos. 22 anos, foi eleita pelo 13, 22 e 13. Tá? Até aqui tem polarização, né? Vamos lá? Frangão vai voltar? Será que volta? Uma especulação aqui. Cobertura do Café com Pitoco, que aconteceu essa semana lá na empresa do Natuane Costa. Muito obrigado. E a Raquel, o pessoal nos recebeu muito bem lá. O que o Cantini quis dizer quando falou em roubar de porta aberta e luz acesa? Está na repercussão do Pitocast que você acompanhou aqui também. Por último, estamos voltando com o Pitofake. Não acredite no que o Pitoco Fake fala, tá? É humor, viu, gente? Não levem a sério. Mas dá para se divertir um pouquinho sobre as ocorrências da eleição desse ano. Quem é o líder memorável? Olha que pergunta, hein, gente? Quem é o grande líder da história de Cascavel? Essa figura já apareceu? Ou está no ponto futuro? Tem um artigo aqui que trabalha essa questão aí, né? Estou recebendo aqui, deputado estadual, Gugu Bueno. Ninguém chama o Gugu pelo nome primeiro dele, né? Então podemos até começar por aí. Gugu, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Pitocast, o podcast do Pitoco. Só explique então de onde veio esse Gugu. Olá, Jairo, uma alegria falar com a sua audiência, né? Uma audiência sempre muito sagaz, assim, né? Formadora de opinião. Gugu é um apelido de infância, né? Apelido da familiar. Meu nome é Aldino, né? Um nome em homenagem ao meu avô, Aldino Jorge, inclusive meus dois avós, né? Aldino Jorge Bueno. E Gugu era extremamente restrito à família. E eu, quando comecei a vida adulta, digamos assim, eu era de fato Aldino, né? Quando eu assumi a chefia regional da Prana Esporte, do escritório aqui em Cascavel, eu era Aldino. Quando eu fui para Curitiba como chefe de gabinete da Prana Esporte, eu era Aldino. E quando eu disputei a primeira eleição de vereador em Cascavel em 2008, eu era Aldino. Se você buscar meus santinhos, era Aldino. E a gente perdeu aquela eleição. Eu fiquei na primeira suplência. Embora eu já tenha feito uma grande votação, fizemos 1.800 votos lá em 2008, mas fiquei na primeira suplência. Aí conversando com alguns entendidos da política, logo depois daquela eleição de vereador, reavaliando por que tinha perdido a eleição, aí me disseram, olha, Aldino, teu nome é um nome difícil das pessoas lembrarem. Às vezes, com certeza, você participou de muitas reuniões. A minha estratégia sempre foi reunião, né? Minha estratégia nunca foi de visita, vamos dizer, de casa em casa. A minha estratégia sempre foi juntar gente, discursar e convencer as pessoas no discurso. E falou, às vezes com certeza a pessoa participou de alguma reunião e até gostou de você. Mas o eleitor tem muitas coisas na vida, ele não vai ficar com aquilo na cabeça. Chegou na semana da eleição e falou, como que é o nome daquele menino mesmo? Então, Aldino é um nome difícil de eleger, de lembrar. Você não tem algum apelido? Eu tenho um Gugu. Mas eu tinha uma certa vergonha do apelido, assim, sabe? Gugu. Parece meio infantilizado. Né? Meio infantilizado, assim, né? E eu sempre fui um cara com conteúdo, assim, sempre, né? Então, mas enfim, fui meio relutante. Mas daí em 2012 eu adotei Gugu Bueno, como quando eu fui para a candidatura de 2012. E daí a gente já foi o segundo mais votado da cidade em 2012. Aí o Aldino politicamente morreu e ficou o Gugu Bueno. Olha, teve um outro Gugu famoso, Liberato, né? O Exatamente. Gugu e tal. Mas eu tinha medo das pessoas não levar a sério, né? O termo Gugu, né? O nome certo. Gugu, né? Mas acabou. Hoje de fato, assim, literalmente ninguém mais me chama de Aldino. Eu tenho até dificuldade se alguém chamar de Aldino, eu acabo nem virando, porque hoje é 100% Você é o Gugu, né? né? Eu sou o Gugu, né? Olha, para você ter uma ideia de como essa questão dos nomes é interessante na política, quando o Haddad foi candidato a presidente da República em 2018, lá no Nordeste, ninguém conseguia falar Haddad. Tinha um H na frente, aí
No Nordeste ele virou Andrade. E, inclusive a campanha acabou assimilando isso lá e fez. Não, é Andrade mesmo, vai Andrade. Enfim, tem essas curiosidades. O Geraldo Alckmin, por exemplo, nas campanhas presidencial, ele abandonou o Alckmin e Muito ficou Geraldo. Ficou Geraldo. Ficou Geraldo, porque era um nome mais fácil das pessoas lembrarem. Né? É verdade. Gugu, ainda há pouco eu assisti a uma entrevista, uma das primeiras entrevistas concedidas pelo candidato eleito, prefeito de Cascavel, Renato Silva, e foi perguntado a ele, tanto o pessoal da KTV quanto o pessoal da Massa, perguntaram para ele, mas como vai ser sua relação com o Márcio Pacheco? Como vai ser a relação do Renato Silva com o Márcio Pacheco? E o Renato foi bem agressivo até. Disse, não, ele que cuida da vida dele, em outras palavras, tá? Não precisa pegar literalmente. Ele que cuida da vida dele, ele tem a obrigação de fazer e é pago para isso e tal. Me pareceu assim que a chapa ainda está quente, sabe, Gugu? Que algumas pessoas ainda estão falando com o fígado, né? Quando talvez fosse mais prudente dizer, olha, temos que ter uma relação institucional, não é? Um deputado representa lá, Cascavel e tal. Você acha que vão prevalecer, Gugu, os ressentimentos da campanha? Que foi uma campanha dura mesmo, foi canelada, né? Foi para baixo do pescoço, tudo foi canela. O que você diria para o Renato, se você pudesse aconselhá-lo a respeito? Olha, eu diria respira, né? Respira, né? Nós somos os vencedores da eleição, né? Mas também reconheço, acho que a pergunta também é muito cedo, né, Jair? A eleição foi domingo. Só o Renato sabe o que ele passou, o que tem no coração dele, as mágoas que ele guarda, né? Ele narra uma série de circunstâncias que ele realmente achava que o deputado Pacheco iria lhe apoiar ou devia lhe apoiar. O deputado Pacheco já tem uma narrativa ao contrário. Enfim, eles tiveram um embate duro, né? Porque não foi um embate só da eleição. Se você lembrar bem, é um embate lá da pré-eleição, né? Faz um ano que eles estão em embate. Primeiro dentro do mesmo partido, lá no Republicanos, toda uma discussão que foi parar lá em Brasília, com a Executiva Nacional, enfim. Então, assim, eu desaconselho uma resposta tão agressiva assim no momento começo, mas também reconheço, porque o Renato é um ser humano, né? Um ser humano com dores, né? Com feridas, né? Então é natural que ainda esteja tudo muito efervescente nesse momento. Agora, com o passar do tempo, né? Política é política, né? As conversas acontecerão, o diálogo acontecerá. Obviamente que o deputado Pacheco continua como deputado representante da cidade de Cascavel. Eu imagino que eles não terão nenhuma dificuldade de ter uma relação institucional. Politicamente, eu acho muito difícil, por tudo que aconteceu, a gente vê num futuro aí, deputado Pacheco e o Renato meio próximo. Mas institucionalmente falando, eu acredito que não vai ter nenhuma dificuldade desse trabalho em conjunto pela cidade de Cascavel. Eu seria um defensor dessa questão, inclusive. O que a humildade recomenda é que a gente saiba perder, mas também saiba ganhar. Tem que saber perder, tem que saber ganhar. Gugu, quando também questionado a respeito das eleições próximas, porque cada eleição é antessala de uma outra, não é? Temos agora vislumbrando a eleição de 2026. O Renato citou compromissos que ele tem com candidatos a deputado estadual. Citou 4 candidatos. Acho que você está ali. Você está no pacote, não é? Eu espero, né? Tem que estar, né? Me desculpe, eu não estou lembrado de todos. Eu lembro que ele citou o Batatinha, eu lembro que ele citou o Rômulo. Citou o Gugu também. Não vou arrumar confusão aqui. Vou ver esse videotape aí. Certo. Deu a entender ali, sabe, Gugu, que vai vir um abafa para cima. Alô, xerife. Márcio Pacheco. Ó. Tem que ter o ferro no coldre lá, viu, meu amigo? Porque deu a entender que haverá um arrastão para eleger estaduais e sufocar os votos do Márcio Pacheco. Você acredita, Gugu, que pode haver assim um esforço concentrado dos novos mandatários do município para impedir que o deputado adversário seja eleito? Não, eu não acredito, Jair. Agora, é natural que houve apoios ao Renato, né, e que ele irá retribuir. A política é feita disso. Politicamente, esses apoios nessa eleição, na próxima eleição. E, obviamente, que o deputado Pacheco não estará nesse rol de apoios, né? Você não será um candidato apoiado pelo prefeito Renato Silva. Mas não acredito que... Até porque a eleição para deputado, a eleição na proporcional, seja para deputado, para vereador,
não tem muito disso, né? Não é igual uma eleição de prefeito, que você faz uma estratégia, porque assim, para eu ganhar, você tem que perder. Né? Então você faz uma estratégia quase de guerra, né? Eleição para deputado, não, cada um corre para um canto. Você pode lembrar que todas as eleições de deputados, pelo menos as 4, 5 recentes, é uma eleição muito mais tranquila, cada um vai para um canto trabalhando. E os deputados também não têm só uma votação em Cascavel, né? Eu, por exemplo, no meu caso, a gente está com uma votação, um trabalho muito mais ampliado, né? Não só em Cascavel. Nós elegemos agora nessa última eleição 51 prefeitos, né? No Noroeste, Oeste, Sudoeste do Paraná, região central do estado. Então, assim, é uma eleição bem mais tranquila. Eu não acredito em uma estratégia ou numa vingança ao deputado Pacheco. O deputado Pacheco, lógico, não terá provavelmente o apoio político por parte do prefeito da cidade, mas terá o espaço dele para fazer a caminhada dele. Até porque, nas últimas eleições, ele nunca teve, né? Ele não foi o candidato do prefeito Edgar Bueno, não foi o candidato do prefeito Paranhos e conseguiu lograr êxito nas eleições. Pois é, me parece que essa última foi por pouco, né? Se não me engano, 70 votos. Foi apertado, mas passou. Tem toda a razão, o Gugu enfrentou as dificuldades, mas passou. Gugu, em que ponto chegou o relacionamento entre você e o governador do estado do Paraná? Como você construiu esse relacionamento a ponto do governador chegar e dizer para o prefeito de Cascavel: meu candidato a prefeito de Cascavel é o Gugu Bueno? Como é que chegamos a esse ponto, né? Como tem aquela figurinha que vai no Zap Zap, né? A que ponto chegamos? Como foi isso, Gugu? A relação construída, acho que com muita confiança. Eu tive um privilégio, né, de poder trabalhar diretamente com o governador quando eu não ganho a eleição de deputado em 2018. Havia dúvida se eu ficava em Cascavel, porque ainda eu tinha mandato de vereador, né? E o governador me convidou para ser superintendente geral da Casa Civil do governo do estado, com a missão de aproximar o governador dos municípios, principalmente os municípios do interior, os municípios de pequeno porte, né? Então isso me possibilitou de começar, por exemplo, na primeira reunião do secretariado do governo, eu estava presente, na primeira reunião, dia 2 de janeiro de 2019. E, obviamente, é lógico, o governo é grande, então tinha tantas outras pessoas que também trabalhavam no governo. Eu acho que a gente foi tendo algum certo destaque dentro do governo, ajudando, trabalhando. Realmente trabalhei muito naqueles 2 anos de governo. E o governador foi pegando uma confiança no nosso trabalho, até que chegou o momento dele me oportunizar a virar deputado, né? Quando ele convida o deputado Marcel para virar secretário e eu assumo o mandato. Aí sim, aí eu pude mostrar, vamos dizer, os nossos talentos, né, de tribuno, de assembleia, de deputado, né, de parlamentar, e trabalhamos, de fato, entramos em vários embates, e ele rapidamente reconheceu, acho que a nossa atuação na Assembleia, e me fez vice-líder do governo, né? Mesmo sendo suplente, deputado suplente, ele tirou um vice-líder e colocou eu como vice-líder do governo. E aí a nossa relação política de confiança só cresceu, né? De fato, hoje tenho o privilégio de poder falar que gosto de uma amizade pessoal com o governador, né? A gente tem, não só politicamente, mas pessoalmente muito próximo, né? Volta e meia estamos juntos, seja lá em Curitiba, seja na fazenda em Apucarana, viajando pelo estado do Paraná. Então, assim, a gente criou, de fato, essa relação, ainda mais consolidado com esse processo. O governador foi muito correto comigo, né? Ele, desde o ano passado, quando a gente começou a conversar sobre a eleição em Cascavel, ele dizia: olha, Gugu, é uma decisão tua. Se você for candidato, você será, de fato, o meu candidato. Ele falou isso, como você disse, para o próprio prefeito Paranhos. Mas assim, nós temos que avaliar o que é melhor para você. Existe a possibilidade, em você não sendo candidato, de ter algum espaço a mais na Assembleia. Já né? chegou lá. Já chegamos lá. E as coisas foram caminhando e eu acabei tomando a decisão que hoje... agora há pouco, estava dando uma entrevista, eu falei isso na entrevista já. Na política você nunca tem certeza de nada, né? Você tem um achismo, você acha que é isso, acha que é aquilo. Quem dá a certeza são as urnas. No domingo à noite, quando eu fui, depois da comemoração, fui para casa, eu fiz uma oração agradecendo a Deus, porque de fato, aí no domingo à noite, eu cheguei à conclusão de que a decisão tomada de não ser candidato em Cascavel, de apoiar o Renato Silva, ela foi absolutamente a decisão certeira, porque o Renato virou prefeito de Cascavel e eu acabei ficando na Assembleia e tendo a oportunidade de virar primeiro secretário da Assembleia pela primeira vez na história. Temos um deputado de Cascavel que assume uma função dessa de importância. Então, uma decisão tomada praticamente 1 ano atrás, que eu tomei a decisão lá no final do ano passado, eu só fui ter a certeza que foi a decisão correta nesse domingo à noite. Pois é, para o nosso espectador ficar... Nem todos estão familiarizados com o que o Gugu acabou de dizer aqui. Primeiro, tem quem tenha que chamar o Ratinho Júnior de senhor governador. Tem outros que podem chamar de
Carlos Massa Ratinho Júnior e tal. E tem outros que podem chamar de Júnior ou de Juninho, tá? Eu acho que aqui está um deles, né, que tem essa proximidade e essa intimidade. Mas a brincadeira à parte, vamos tentar entender o que significa ocupar a primeira secretaria da Assembleia Legislativa do Paraná. É como, sim, o pessoal costuma usar essa analogia, é como se o deputado que ocupa essa função fosse o prefeito da casa, o administrador da casa. É um político que ganha uma relevância, uma importância, ele trabalha também com a pauta da Assembleia junto com o presidente. Ele é um comandante ali da mesa diretora, abaixo apenas do presidente. Bom, o Gugu já disse, é o primeiro cascavelense que ocupa esse cargo. Não posso, de forma nenhuma, entender aqui que não houve uma participação muito forte do governador do Paraná para que um deputado aqui do interior, aqui de Cascavel, pudesse ocupar esse cargo. Como é que foram as tratativas? Foi uma construção, Jairo. Lógico que a experiência de ter sido vereador de Cascavel, né, primeiro secretário da Câmara, presidente também, virei presidente no meu primeiro mandato de vereador aqui em Cascavel, reeleito presidente. Eu levei essa experiência também para a Assembleia, né? É uma construção, porque assim, a eleição de mesa de Poder Legislativo, e agora do que os dias a chapa vai esquentar aqui na Câmara de Cascavel, e é sempre assim, é uma eleição difícil, por quê? Porque os 54 que lá estão, eles acreditam que eles têm condição de ser presidente, todos querem, né? E é natural que assim seja, né? E lá existe, inclusive, tradição, né? Que os deputados que alcancem a presidência ou a primeira secretaria, geralmente são deputados de muitos mandatos, né? E nós não, nós estamos no nosso primeiro mandato como titular, né? Então, de fato, houve um rompimento nessa tradição. Inclusive, é a primeira vez na história da Assembleia que um deputado de primeiro mandato alcança a primeira secretaria. Então, foi uma construção da minha parte, né? Dentro da grande parte da nossa base, mas lógico, é inegável que a relação próxima de confiança com o governador, com o governo do estado, com o secretário de estado, ajuda nesse processo, né? Porque é uma relação viva, né? Então é claro que os deputados chegavam ao governador e falavam, governador, e o Gugu, primeiro secretário? Lógico que o governador não. Eu me sinto extremamente confortável e feliz que se o Gugu for o primeiro secretário. Então, assim, é um trabalho que vem da Assembleia, mas também que passa pelo governo do Estado. Isso é inegável. Seja em Curitiba, seja em Cascavel, o Poder Executivo sempre vai exercer uma influência sobre o Poder Legislativo, seja no Congresso Nacional, né? O Palácio do Planalto sempre exerce uma influência no Congresso Nacional. Então, é um processo político natural baseado em muita construção. E aí acabou dando certo, né? Nessa construção que houve o Alexandre presidente, que lá na Assembleia tem um fator, né, Jairo, que é diferente, por exemplo, em alguns lugares. Lá você não faz a eleição cargo a cargo, né? Você faz a chapa completa, né? Você faz a eleição da chapa. Então, na verdade, a grande disputa nesse caso não foi no momento do voto, né? Até porque tinha uma chapa única. Foi na construção da chapa, né? Ah, coloca esse nome. Não, mas se colocar esse nome, você tem problema com esse grupo. Não, e esse nome? Não, esse nome tem problema com o governo. Não. Então, nessa construção com o Alexandre presidente, né, que o Alexandre é o atual primeiro secretário, se tornando presidente, a gente conseguiu ultrapassar alguns que estavam vamos dizer, na fila, estavam à frente de nós, né, na expectativa de ser, e conseguimos ser o primeiro secretário da Assembleia. Você acha que é uma caminhada natural do presidente da Assembleia, Alexandre Cury, disputar o Palácio do Iguaçu? Você acha que isso aglutina, que isso traz o apoio do grupo do governador? Isso já é fato consumado ou tem que conversar ainda, Gugu? Não é fato consumado, a eleição está longe. Eu acho que eu sempre entendi do governador que ele começaria a pensar mais seriamente nesse assunto pós as eleições municipais, né? Tá para ver o cenário que fica o estado do Paraná. Mas o Alexandre tem todas as condições, né? O Alexandre já está no, acho que sexto ou sétimo mandato, sempre sendo, nesses últimos, o deputado mais votado do Paraná. Isso tem que ser reconhecido, né? É um deputado que, embora tem uma relação muito próxima em Curitiba, mas também é um deputado municipalista, então anda muito pelos municípios, tem já um nome nos municípios do interior. É alguém que transita muito bem entre o poder judiciário, poder político, poder empresarial do estado do Paraná. Acho que aprendeu com o vovô, né? Teve um padrinho realmente de peso. Então, é sem dúvida nenhuma um dos nomes protagonistas do processo de 26, assim como o prefeito Paranhos pode ser também, assim como o secretário Sandro Alex, o secretário Beto Preto, o secretário Guto Silva e o próprio Darcy Piana, né? Que se o nosso governador for disputar uma eleição e eu pessoalmente acredito
Não estou dizendo que ele falou. Estou dizendo a minha opinião pessoal, que o nosso governador será candidato a presidente em 2026, ele sai do cargo em março de 26. Né? Quem assumirá o mandato, quem será o governador do Paraná, será o governador Darcy Piana. Né? Então, assim, tem uma série ainda de fatores que começam agora a ser aprofundadas essas conversas. Mas, para responder de maneira objetiva a tua pergunta, o Alexandre terá todas as condições, até pelo fato de estar na presidência da Assembleia, para pavimentar esse caminho. Ele tem uma relação muito próxima com o prefeito Greca, né, de Curitiba. O Alexandre Greca tem uma relação também de proximidade política, né? Então tem vários fatores importantes nesse processo. Aí teremos o Darcy Biden Piana, né? Ah, sorte que ele é um cara bem-humorado, né? Ele ri junto com a gente, não tem problema não. Darcy Biden Piana, imagina, candidato a governador do Paraná. Pode ser, o Gugu desenhou todos os cenários possíveis aqui. Gugu, essa era esperada uma vitória cachapante do time do governador em Curitiba, né? Na capital do estado. No entanto, a eleição foi para o segundo turno. Isso representa, de alguma forma, um enfraquecimento da figura do governador e da sua popularidade na capital do estado? Não, de maneira alguma, né? Até pesquisas de opinião pública feitas semana passada ainda demonstram uma grande popularidade do governador, beirando aí 80%. Eu acho que políticas são estratégias, né? Eu, metendo o bedelho de longe, né? Até porque nós estávamos aqui correndo em Cascavel, correndo em 110 municípios, eu confesso a você que acompanhei bem a distante a eleição de Curitiba. Mas a gente entende que houve um erro, talvez, de estratégia, de comunicação, né? Tiveram dificuldade de demonstrar toda a união que existe em torno do Eduardo. Acho que se preocuparam a comunicação, e você sabe como são campanhas, né? São os marqueteiros que mandam na campanha, né? Tanto que foi trocado o marketing da campanha do primeiro turno para o segundo turno. Eu acho que houve uma preocupação muito grande de demonstrar, talvez pela juventude do Eduardo, que ele estava preparado, e esqueceram de mostrar a união que existe em torno da candidatura do Eduardo. Que isso em Cascavel nós mostramos muito bem. Nós conseguimos conversar com as pessoas e mostrar para as pessoas em Cascavel que foi um time liderado pelo Paranhos, liderado pelo governador Ratinho Júnior, que fez tudo o que fez em Cascavel nesses últimos anos. E que esse time se dispunha a continuar trabalhando por Cascavel. Agora, tendo como nosso representante o prefeito Renato Silva. Em Curitiba houve essa dificuldade. Eu acho que eles ficaram batendo muito na tecla que o Eduardo está preparado, e esqueceram de mostrar todo o apoiamento do Eduardo, do governador Ratinho Júnior, do presidente Bolsonaro. Sabe? Por exemplo, a Cristina, ela cresce dentro do eleitorado da direita. Isso qualquer pesquisa de opinião demonstra isso com uma certa facilidade. A grande maioria dos líderes da direita do Brasil, dos deputados, Nicolas Ferreira, enfim, as grandes lideranças da direita, dessa dita direita mais extremista, elas estão com o Eduardo, declararam apoio para o Eduardo, mas a coordenação da campanha do Eduardo, de certa maneira, escondeu esses apoios, né? Achando que era uma estratégia correta. Eu entendo que foi uma estratégia errada, porque isso permitiu a Cristina crescer num vazio. As pessoas ficaram confusas, né? Principalmente, quem que é o candidato aqui que representa os nossos princípios e valores? E a Cristina cresceu nesse vácuo, né? Mas eu entendo, Jair, agora no segundo turno, que com mais tempo de aprofundar as discussões e as questões, o eleitor curitibano vai compreender que a Cristina, com todo respeito, admiro ela como jornalista, seria uma grande congressista, né, para defender lá os princípios, as pautas dela, mas não tem a experiência necessária, não teria nem time para tocar uma máquina como o tamanho da máquina da cidade de Curitiba, né? Eu não acho que o eleitor curitibano vai entrar numa aventura. Eu acho que vai compreender que o nosso candidato do PSD, o Eduardo Pimentel, representa o melhor para a cidade. Estamos indo quase para os finalmente, como o Gugu citou, eventual candidatura do Ratinho Júnior a presidente da República, eu trago a seguinte questão. O Ratinho não se enquadra de forma nenhuma nesse bolsonarismo raiz, extremista. Não. É um cara de diálogo. Uma das primeiras questões que ele fez no Paraná foi juntar a bancada de senadores, que era uma encrenca imensa. E ele mesmo diz isso nos discursos. Poxa, vamos juntar esse pessoal e vamos trabalhar todos pelo Paraná e tal. Então, enfim, o perfil do Ratinho Júnior é de um cara de diálogo, um conciliador, um político de centro-direita moderado e tal. Como é que vende um produto assim, Gugu, no meio dessa polarização maluca entre extremistas, não é? Ou você acha que isso atenua? Enfim, é um caminho difícil para o Ratinho, não é? Em âmbito nacional. Não é um caminho fácil, Jairo. E o governador não esconde disso, você pode ver. Ele fala assim, no meu governo não tem ideologia, tem metodologia.
Eu quero resultado. E o Estado do Paraná tem dado muito resultado, né? Vivemos o melhor momento da história do nosso Estado em termos de economia, geração de emprego, crescimento do nosso PIB e assim por diante. A educação, enfim. Então, vivemos de longe o melhor momento do Paraná. E o governador não esconde isso publicamente. Se ele vir te dar uma entrevista, ele vai falar isso. Falou, ó, ele tem os princípios e valores dele. Todos nós temos, né? Então, e eu acho que, de certa maneira, você vê isso representado dentro do governo. Mas ele não pauta o governo dele só no discurso, né? Ele pauta o governo dele em ações e resultados. E eu acho e compreendo que também existe uma grande parcela da população um pouco cansada de todo esse debate, toda essa discussão, essa brigaiada, né? E o governador falou, comigo não tem briga, tem resultado, tem trabalho. Tanto que as pesquisas de âmbito nacional, Jairo, têm dado ao nosso paranaense, ao nosso governador, 14%. É muita coisa para quem nunca foi candidato a presidente da República. Hoje o nosso governador, em qualquer pesquisa nacional, ele só está atrás do Lula, do Bolsonaro e do Tarcísio, por uma questão óbvia que o Tarcísio é governador de São Paulo e também tem uma identificação maior com o bolsonarismo por ter sido ministro do Bolsonaro. Tirando, por exemplo, do lado... O Lula é o candidato da esquerda, isso é fato, então ali você não mexe. Do lado do centro-direita que você pode ter Bolsonaro ou não. Se você tirar o Bolsonaro do processo, e o Tarcísio já tem dito publicamente que ele não é candidato a presidente, é candidato à reeleição em São Paulo, o nome que melhor aparece nas pesquisas, de longe, é o nome do nosso governador. Está à frente do Zema, está à frente do Eduardo Leite, está à frente do Caiado de Goiás. Então, nós compreendemos que esse eleitor bolsonarista mais extremista, essa direita mais extrema, ela perceberá num cenário desse que o nosso governador é o nome mais fácil para vencer a eleição contra o Lula. Entendeu? E a gente entende que essa extrema-direita viria dentro desse sentimento de vencer a esquerda, de vencer o Lula, né? Mas o governador está muito bem, tem parecido bem nas pesquisas, passou de 2 dígitos, a gente não imaginava que ele passaria de 2 dígitos antes do processo, já está com 13%, 14%. Eu acho que tem um bom caminho para seguir. Tem a popularidade do pai, que não tem como negar que ajuda muito, principalmente lá no Nordeste, né? O Ratinho hoje, ele consegue conversar muito, muito abertamente no Brasil. Todos os dias ele conversa com milhares de pessoas, principalmente da classe D e E. Né? Então, Milhões, né, de pessoas. Milhões de pessoas, exatamente, milhões de pessoas, todos os dias. E isso ajuda lá no Nordeste. Então é uma série de fatores aí que há um caminho a ser construído. Não é fácil, você disse. É claro que não é fácil construir uma candidatura presidencial viável, mas eu acho que há um caminho. Última questão que eu vou trazer aqui para o Gugu Bueno, como conhecedor desse eixo Cascavel-Curitiba. Olha, gente, ter o domínio disso, né? Você caminhar pela 277, chegar lá é uma coisa, né? Outra coisa é você entender os trâmites políticos que ligam esses dois centros políticos, né? Qual é o futuro político do prefeito Paranhos? Levando em conta, inclusive, essas denúncias que surgiram na campanha eleitoral, que serão ou não configuradas, não é verdade? Existe a presunção de inocência, ninguém de nós aqui vai ficar acusando sem antes o Ministério Público se pronunciar, investigar, analisar. Mas nós tivemos o caso do Derli Donin, você está lembrado disso? Era vice do Osmar Dias, e a oposição explorou muito situações assim, não digo semelhantes, até parecidas, com o que veio a respeito do prefeito Paranhos. Você acha que isso pode inviabilizar uma pretensão majoritária do prefeito Paranhos? Vamos lá, Jairo, você falou muito bem. Eu acho que, por enquanto, existem denúncias muito vãs, né? Porque nem o Ministério Público não embarcou nesse barco ainda, né? Então, por enquanto, nós temos que tratar dessa maneira. Eu entendo que a oposição ao prefeito Paranhos fez a ele um favor nesse momento de trazer, e a forma com que trouxe nesse processo eleitoral, de maneira tão agressiva, porque a eleição do prefeito Renato Silva, de certa maneira, virou essa chave, né? Não, mesmo com todas essas denúncias, aí o prefeito Paranhos foi lá, isso demonstra a popularidade. O que o político tem que ter? Popularidade. Então, assim, a eleição do Renato comprova a popularidade do prefeito Paranhos. Então, assim, eu acho que é todas essas denúncias tornou a vitória do prefeito Paranhos ainda maior, né? É isso que eu quero dizer. Ela tornou a vitória do prefeito Paranhos ainda maior. Então, eu não acredito que essas denúncias, da forma que elas estão postas, elas vão causar algum prejuízo ao futuro político do prefeito Paranhos. O que eu imagino, né, agora de maneira mais objetiva? O governador já convidou de público o prefeito Paranhos para ocupar um espaço, uma secretaria.
Eu acho que o prefeito vai ter que aceitar esse convite, né? Até porque o prefeito Paranhos é muito conhecido em Cascavel, no oeste do Paraná, mas se você for lá na região de Londrina, enfim, lá da região metropolitana, as pessoas não conhecem, né, o prefeito Paranhos. Então, a Secretaria de Estado lhe dá essa possibilidade de ter uma atuação estadualizada. Então, o Paranhos vai ter, eu imagino que politicamente terá que aceitar esse convite do governador e vai ocupar uma Secretaria de Estado. E vai ter 1 ano e meio, 2 anos para mostrar, trabalhar do jeito que é trabalhador, é um maluco para trabalhar, né? Eu tenho certeza que fará um grande trabalho no governo do Estado e isso vai consolidar ele no seu cenário. Eu entendo que com a vitória de Cascavel, com as dificuldades que o prefeito Ulisses teve em Maringá, que o prefeito Bellinati está tendo em Londrina, do que aconteceu em Ponta Grossa, do que aconteceu em Foz do Iguaçu, eu acredito que o prefeito Paranhos tem todas as condições políticas de galgar um espaço numa majoritária, seja como um governador, como vice-governador ou uma vaga ao Senado. Claro que, por exemplo, se o governador Ratinho for candidato a presidente, você tem 2 vagas ao Senado que sobram. Se ele não for, ele será candidato ao Senado. Aí já é uma vaga a menos, que é lógico que uma das vagas seria do governador. Então, mas o prefeito Paranhos está no game, vamos dizer assim. O prefeito Paranhos está no game, está no jogo e terá todas as condições de acertando os passos. 2 anos é uma eternidade na política, você sabe disso, mas acertando os próximos passos, vai ter todas as condições de estar ocupando um espaço importante. Deputado Gugu Bueno, muito obrigado pela sua participação aqui no Pitocast. Lhe repasso a condição e das considerações finais. Obrigado, Jair. Obrigado por esse espaço, né? Você sempre muito antenado com os bastidores da política, mostrando essa face para a população, que muitas vezes tem dificuldade de enxergar, né? Mas, enfim, é um espaço importante, estamos sempre à disposição e vamos continuar trabalhando pela nossa cidade, pelo oeste do Paraná, assim que nós temos feito como deputado, e agora teremos essa condição privilegiada como primeiro secretário da Assembleia, mais força política, e a gente espera transformar essa força política em ainda mais conquistas e investimentos para a nossa cidade. Perfeito, amigos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se possível, marque a gente lá, põe lá, pega o link, repassa, compartilha, comenta, enfim, você sabe muito bem como fazer isso, né? Se você quiser receber o Pitoco, fala comigo. Manda um e-mail lá para pitoco@pitoco.com.br ou me chama lá no Instagram, jairo.eduardo.pitoco. Combinado assim? Grande abraço, saúde para você e até breve.